Oi, galera! Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre a prova de matemática do Enem, que eu consegui fazer aí no meu último Enem 42 questões de 45, e foi uma nota muito importante que eu tirei em matemática que com certeza contribuiu muito pra minha aprovação. Eu fui aprovada em 2 federais pra medicina. Todo mundo que vem falar comigo lá no meu Instagram, @ana.resume, pra quem não conhece, me pergunta: Ana, como que tu acertou tantas questões em matemática? Dá algumas dicas pra matemática. Então tô aqui hoje pra fazer isso. Mais especificamente vou dar 6 dicas que me ajudaram a evoluir na prova de matemática do Enem e a conseguir chegar nessa porcentagem aí de acertos. Então, se você é vestibulando aí, vai prestar o Enem esse ano, tá se preparando para as provas, já se inscreve no meu canal, que aqui tem muito conteúdo sobre isso. E também já deixa um like nesse vídeo, né? Porque eu tô aqui para ajudar vocês, então me ajudem de volta aí deixando o like. A prova de matemática do Enem, pra mim, eu meio que desvendei ela em 2020, né? Antes do Enem 2020, porque no meu Enem 2019 eu tive muito problema com essa prova. O que acontecia? Eu era uma aluna que, assim, eu não tinha estratégia de prova pro Enem, eu não tinha treinado tantas provas do Enem em 2019, então eu meio que, quando eu fui pra prova do Enem, eu comecei a fazer as questões por ordem e eu queria resolver todas as questões. E daí isso fez com que eu ficasse empacada em várias questões de matemática, perdesse muito tempo, me atrapalhasse toda durante a prova, tipo assim, não deu tempo de eu terminar as provas no segundo dia de matemática e de natureza. Então, assim, me atrapalhei muito. E eu sou boa em matemática, eu sou boa nas matérias de natureza, então, tipo assim, foi realmente uma falta de estratégia de prova que me prejudicou muito em 2019. Então, quando eu fui me preparar pro Enem 2020, eu pensei nisso, eu pensei, cara, eu tenho que, tipo, bolar uma estratégia que funcione. Inclusive, eu já gravei aqui pro canal um vídeo contando passo a passo da minha estratégia de prova pro Enem, tanto pro primeiro quanto pro segundo dia, tá bem legal esse vídeo, confiram lá. E daí eu, em matemática, né, mais especificamente, a primeira dica que eu tenho pra dar, então, é em relação a isso, ter uma estratégia de prova. A prova de matemática, ela ainda é a prova mais fácil de aplicar a estratégia que eu contei aqui no canal, que é de pular as questões mais difíceis e mais longas num primeiro momento. Então, a prova de matemática, ela é muito fácil de identificar quais são essas questões mais difíceis, tipo, logaritmo. Todo mundo sabe que o logaritmo é difícil. Quando vem uma questão de, função trigonométrica, todo mundo sabe que função trigonométrica é difícil. Então, são questões que, tipo assim, por mais que elas não sejam de fato difíceis, a maioria dos alunos tem dificuldade nesses conteúdos, sabe? Matrizes, alguns conteúdos assim mais complexos que muitas vezes nem são passados nas escolas, né? Então, tipo assim, a prova de matemática, ela é mais fácil de identificar o nível das questões. Ao mesmo tempo também que é fácil de identificar as questões difíceis, é mais fácil de identificar as questões fáceis. Por exemplo, assim, a questão de gráfico, questão que tem tabela, são questões que são realmente mais fáceis. Tem questão que às vezes é só uma regra de 3, às vezes é só uma porcentagem, essas questões são mais fáceis. Então, ter uma estratégia de prova onde tu faz as questões mais fáceis primeiro e vai pulando as questões difíceis te ajuda muito, porque não acontece isso que aconteceu no Enem 2019 comigo, de eu empacar em algumas questões, perder muito tempo e me atrapalhar toda, assim, desandar com a minha prova. Então, quando eu aprendi a pular questões, a ter essa liberdade de passear pela prova, eu consegui ter realmente esse resultado. Eu acho que foi o principal ponto, por isso que eu coloquei em primeiro lugar aqui no vídeo, que me deu esse resultado aí de quase gabaritar a matemática, fazer 42 das 45 questões. Então, o que eu fazia era basicamente isso, eu ia passando toda a prova num primeiro momento, e toda questão que eu via que ia me exigir um pouco mais, assim, ou era um conteúdo realmente difícil, ou era uma questão longa que ia envolver vários cálculos, várias multiplicações, sabe? Eu já circulava ela, o número da questão, e pulava pra próxima e deixava pra resolver só depois que eu já tivesse passado toda a prova de matemática, toda a prova de natureza, deixava realmente pro final. Até porque essas questões mais difíceis, daí vocês vão falar, Ana, mas no final a gente já vai estar cansado, não vale a pena deixar a questão de matemática pro final. Mas, gente, essas questões que são mais difíceis, que eram as questões que eu pulava, tipo, eu acho que dava o quê? Umas 15 questões, às vezes nem isso, 12 questões. Se forem de fato as questões mais difíceis e acontecer de eu errar, elas não vão impactar tanto na minha nota, sabe? Tipo, questões mais difíceis, elas não impactam tanto no TRI. Então, por isso que essa estratégia de prova funciona e é boa. Já se eu fizesse ao contrário, por que foi tão ruim a minha nota e meu número de acertos nos outros Enems? Porque quando eu ficava empacada numa questão, às vezes eu ficava empacada numa questão difícil e deixava de fazer várias questões fáceis que tinha daquela ali pra frente, né? Porque eu ficava ali apegada em seguir a sequência das questões que vinha na minha prova, o que não faz sentido nenhum. Então, realmente tive que desenvolver e me dar essa liberdade de decorrer a prova assim mesmo, sem obrigação de resolver as questões no primeiro momento que eu visse elas. O segundo ponto, a segunda dica que eu separei aqui, que foi importante para eu alcançar o meu resultado também, foi eu aprender a ser rápida nos cálculos. Aprender a fazer multiplicação rápido, fazer divisão rápida, realmente ter rapidez na hora
hora da prova, porque a gente sabe que a prova do Enem é uma prova muito extensa e se a gente fica lerdeando, não vai dar tempo mesmo, é muito cálculo pra fazer, né? E como que eu aprendi a ser rápida? Em primeiro lugar, com certeza, treinando, mas vou falar desses treinos no próximo tópico. E também abandonando a calculadora. Gente, isso fez toda a diferença pra mim, sabe? Ao longo de todo o meu ano de cursinho, eu não usava calculadora pra nada. Tipo, se eu tava resolvendo uma questão lá da apostila super boba, que tinha um cálculo super complicado, eu tentava fazer à mão mesmo, fazer a lápis no papel, porque isso vai, tipo, desenvolvendo o teu cérebro, vai treinando o teu cérebro, e o teu cérebro vai ficando rápido nisso, em fazer contas ali no papel, né? Tipo, meu pai, por exemplo, ele é muito bom em fazer contas de cabeça. No meu caso, não sou boa de fazer contas de cabeça, não sou rápida. Se alguém chega aqui pra mim hoje e fala, quanto que é tanto dividido por tanto, não vou saber. Agora, se eu tiver um papel e uma caneta na mão, eu faço muito rápido. E é assim que o vestibulando tem que ser, porque no dia do Enem ninguém vai... Não é uma prova oral, né? É uma prova escrita. Então tem que ser rápido em fazer contas escritas mesmo. Então, quando eu digo ser rápido, não precisa ser o mestre da matemática e dominar, assim, vários cálculos de cabeça e tudo mais, fazer porcentagem de cabeça. Não, é no papel mesmo. Tem que saber pegar a caneta e o papel e fazer rápido aquelas contas. Para isso também eu utilizava alguns macetes que facilitavam a resolução das questões e deixava mais rápido, né? O primeiro, não é que é macete, gente, mas é tipo assim, ter umas expertises, assim, por exemplo, passar números decimais para fração. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque é muito mais fácil fazer cálculo com fração do que fazer cálculo com número com vírgula, então sempre que eu tinha oportunidade eu fazia essa, transformava, né? E eu até tinha uma tabelinha colada aqui, tá aqui em algum lugar aqui na minha parede, com essas transformações. Eu vou bater uma foto e vou deixar aqui no vídeo pra vocês, vai ajudar, assim. Além disso, também eu ficava ligada pra tentar arredondar os números, tipo assim, se tivesse uma questão que as alternativas eram muito distantes uma das outras, eu tentava arredondar os números na hora do cálculo, porque isso ia fazer com que eu fizesse mais rápido o cálculo, né? Números redondos são mais fáceis de calcular. Então, eu também ficava ligada, assim, em analisar as alternativas, se tinha alternativas muito distantes uma da outra, tipo assim, um número que era muito, assim, fora do padrão das outras alternativas, então, tipo, tudo isso colaborava, sabe? Tipo, se realmente as alternativas fossem distantes, dava pra arredondar. Agora, se as alternativas são, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, são números muito próximos, então, tipo, se arredondar, corre o risco de tu não saber a resposta na hora, né? Então, quando eu digo ser rápido na hora da prova, não precisa ser um gênio pra ser rápido, é realmente treinar e realmente ficar mais ligado e ser mais esperto na hora de resolver alguns cálculos mais simples, porque tem gente que às vezes não tem facilidade em matemática e daí custa muito a resolver cálculos simples. E se tu treina, se tu te adapta ali a abandonar realmente a calculadora e fazer tudo na mão, dá pra chegar numa rapidez assim, dá pra ficar mais rápido realmente nessa reta final ainda, sabe? Abandonando a calculadora, tentando ficar mais esperto, analisando as alternativas, arredondando, fazendo esse negócio que eu disse de passar de decimal pra fração, torna a conta mais rápida de fato. Outra coisa que fez eu evoluir muito em matemática na reta final, a terceira dica que eu tenho pra dar é corrigir as questões bem detalhadamente, dando bastante atenção na hora de corrigir. Na reta final pro Enem, eu praticamente só estudava pelas provas antigas do Enem. E na prova de matemática, todas as questões que eu errava, ou às vezes eu acertava, mas tinha chutado, eu não sabia direito aquele conteúdo, eu ia corrigir e eu dava muita atenção pra esse momento de correção. Eu realmente pesquisava as resoluções na internet. No YouTube tem vários professores super legais, assim, tipo, que fazem realmente as resoluções das questões do Enem com calma. Então eu sempre assistia essas resoluções. Se durante esse vídeo, assim, que eu tava assistindo a resolução, eu sentisse muita dificuldade naquele conteúdo, tipo, eu não lembrasse muito bem do que o professor tá falando, não sabesse muito bem desenvolver pra resolver aquela questão ali, desenvolver aquele cálculo, eu voltava pra teoria daquele assunto, eu via a aula daquele assunto de novo, se tivesse que saber fórmula, procurava a fórmula daquele assunto pra anotar e colocar nos meus post-its aqui. Então eu realmente voltava na teoria quando eu precisava. E se eu não sentisse essa necessidade, durante ali o vídeo de resolução, eu só assistia o vídeo, absorvia aquilo, sabe, concentrada, e depois tentava resolver de novo. E esse método de realmente corrigir com atenção as questões que eu errava nas provas antigas me fez evoluir muito, porque matemática é uma matéria que é muito importante tu insistir no teu erro. É uma matéria que dá pra aprender, tipo assim, por osmose, sabe? Por exemplo, as contas, a maneira de resolver as questões, elas têm um padrão. Tipo, cada conteúdo tem um padrão de sequência ali na hora da resolução, que tu tem que... a lógica do pensamento que tu tem que seguir. Então, se tu repete várias vezes aquela mesma lógica, tu acaba aprendendo, sabe? Às vezes, logo de cara, tu viu uma matéria uma vez e não aprendeu, tudo bem, é normal, você só viu uma vez. Agora, se você insiste no seu erro, tipo assim, por exemplo, quando eu errava uma questão numa prova e eu ia corrigir, eu tava insistindo no meu erro. Tipo, eu errei aquela questão, mas vou tentar fazer de novo, vou ver a resolução, vou tentar de novo. Isso fazia com que eu absorvia mesmo sendo uma matéria difícil, mesmo sendo uma matéria
matéria que num primeiro momento eu não aprendi. Então, insistir no erro é algo muito, muito importante de matemática. A quarta dica é a organização no momento da prova mesmo. Tipo assim, às vezes, muitos vestibulantes acham que na hora que tá lendo uma questão de matemática, tem que ser rápido, né? Porque de fato tem que ser rápido no Enem, mas acha que é perca de tempo tu anotar os dados, tu fazer um desenho, às vezes, se for uma questão de cálculo de área, de geometria, às vezes as pessoas acham que é perca de tempo fazer o desenho, mas não, gente, em matemática, assim, ó, tem que realmente dedicar um tempo pra organização das questões. Tipo assim, tu tá lendo o enunciado, já vai anotando os dados, e não adianta anotar um número solto, né, gente? Tem que anotar realmente o que corresponde àquele número, porque enquanto tu vai anotando, tu já vai criando uma sequência, assim, tu já vai criando um raciocínio lógico. Então, essa organização no momento da prova é muito importante. Não ter tanta pressa nesse sentido, sabe? De querer, anotar tudo de qualquer jeito, e a prova fica aquela bagunça que daqui a pouco você chega ali na questão 30 e tem cálculo pra tudo quanto é canto na prova, nem cabe mais nada. Então, é importante demais, se precisar fazer desenho, se precisar coletar os dados que tem na questão, realmente fazer isso de forma organizada na sua prova, né? No Enem eles dão aquela folha a mais no segundo dia também pra anotar, é super importante. Porque senão, a gente já pensou se você, tipo, eu não vou anotar os dados assim organizadinho, bonitinho, porque eu vou perder tempo. Tá, mas aí vai que você anota um dado errado, faz com pressa, e daí perde uma questão fácil por bobeira. É muito pior, né? Tipo, até porque as questões fáceis, se você errar, vai impactar muito na sua nota. E tem gente que erra a questão fácil por falta de organização, por não saber organizar o cálculo na hora de resolver. Treinem isso na hora de fazer simulados, treinem isso na hora de fazer provas antigas, treinem realmente fazer as coisas de forma organizada na prova de matemática. Gente, tem questões, assim, por exemplo, que é de tabela, de dados, de análise combinatória, enfim, que dá pra tu fazer um desenho e o desenho vai te ajudar. E tem gente que às vezes não faz por preguiça. Gente, faz o desenho que as coisas vão esclarecer na nossa mente. Tipo assim, quando a gente desenha, bota no papel aquela situação. Às vezes uma questão de análise combinatória de grupos, assim, de pessoas, montar um time de vôlei, enfim, essas questões que o Enem inventa. Às vezes, se você desenhar, cada círculozinho é uma pessoa, vai esclarecer as suas ideias, você vai conseguir de fato resolver aquela questão mais rápido. E o quinto item, a quinta dica que eu tenho pra dar aqui, é o que eu já falei bastante ao longo do vídeo, que é treinar as provas antigas. Gente, o treino em matemática, ele faz total diferença, assim, tipo, chegou um ponto no meu ano de cursinho que eu nem me apegava mais tanto em ver a teoria das coisas, porque matemática tem pouca teoria, é muito mais fazer questão, fazer exercício e treinar as provas antigas. O treino das provas antigas do Enem, ele vai ser importante porque, primeiro, ele vai te ensinar a identificar as questões, tipo assim, você bater o olho na questão, já entender a que assunto ela se refere. Por quê? Porque você vai ver tantas questões que você vai meio que percebendo que, tipo, toda questão de análise combinatória é mais ou menos assim, fala mais ou menos essas coisas, tem mais ou menos essa frase, tem mais ou menos essa pergunta. Então você vai reconhecendo padrões. E a prova do Enem é uma prova que tem muitos padrões. Porque muitas questões do Enem, o caminho que você tem que seguir para resolver é o mesmo. Então quando você treina e vai identificando esses padrões, vai vendo que tem várias questões que é sempre pelo mesmo caminho, fica muito mais fácil, né? Quando você chega num nível assim que você só bate o olho na questão, já imagina o que vai ser, lê só por garantia e faz. Então, quando todo mundo diz que existe um modelo de questões no Enem, não é que existe um modelo só de questões, mas existem vários modelos que com o treino das provas antigas a gente consegue de fato visualizar isso, consegue reconhecer, e só assim de ver a questão você já sabe qual o caminho que você vai ter que seguir. E a última dica que eu queria dar aqui nesse vídeo, a sexta dica, é sobre os textos. É muito importante a gente ter uma boa interpretação, né? E eu já gravei um vídeo sobre linguagens e sobre humanas que eu falo bastante de interpretação nesses vídeos, né? Eu ainda vou postar toda segunda-feira às 6 horas tem vídeo novo aqui no canal. Mas a interpretação para a prova do Enem, ela também é muito importante porque os textos vão te cobrar isso. Os textos vão te cobrar uma interpretação daquele problema, vão cobrar que você tenha um raciocínio lógico, principalmente na hora de ler. E, gente, assim, o treino, né, juntando agora a dica 5 com a dica 6, quanto mais você treina provas do Enem, mais o seu cérebro se acostuma a textos longos, a conseguir, tipo, ficar durante 5
5 horas lendo textos. Então, tipo assim, o treino é muito importante por causa disso. Você tem que adaptar o seu cérebro a isso, porque uma pessoa que nunca treinou a prova do Enem vai pegar uma prova de matemática pra fazer, na 10ª questão vai estar super cansado, porque as questões são longas, a leitura é uma leitura longa e elas ainda vão te exigir um cálculo depois da leitura. Então, assim, a prova de matemática, ela não exige só habilidades de matemática, ela vai exigir também a interpretação e vai exigir essa resistência por parte do aluno de conseguir ler os textos. Porque eu sei que tem aluno que não treina a prova do Enem, chega lá no meio da prova, já começa a ler tudo embaralhado, nem consegue, assim, tipo, terminar de ler um parágrafo e já esqueceu o início do parágrafo. Então, de fato, treinar a interpretação de texto e treinar as provas do Enem em forma de simulado, né, para realmente simular o momento da prova que você vai ter que ler muito, é importante demais para você se preparar, de fato, pro dia do Enem e conseguir se sair bem aí nessa prova de matemática. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que tenha ajudado, que dessas 6 dicas, alguma tenha sido novidade e realmente aí te ajude, que você aplique, coloque em prática na sua rotina de estudos. E até a próxima. Se alguém ficar com alguma dúvida quanto ao que eu falei aqui hoje sobre a prova de matemática, pode me chamar lá no Instagram para conversar, o @ana.resume, ou deixar aqui nos comentários. Se tiverem alguma sugestão de vídeo para eu gravar, também podem deixar aqui nos comentários, viu? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.